Senhor! Bom dia! Graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus. Irmãos, graças a Deus, o Senhor soprou do fôlego da vida sobre nós e nós estamos aqui. Vamos alegrar na presença do Senhor, nos alegrar, né? Na presença do Senhor. Deus é bom. Deus é bom e Deus é bom e está cuidando da nossa vida. Olha só, irmãos, a palavra é fiel e não falha. Vamos continuar perseverando, buscando a palavra, buscando a direção de Deus. Deus está dando direção em cada situação. Vamos ler aqui hoje, em nome de Jesus, Provérbios 16:3, Isaías 55, versículo 8. Texto base, tá bom? Texto base, Isaías 55, 8. Depois Eclesiastes 11, versículo 4 e versículo 5 e 6. E depois Tiago 4, 13 e 14 e 15, tá bom? Vamos lá? Ó, acompanha aqui comigo, em nome de Jesus. Olha só. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus pensamentos serão bem-sucedidos. Irmãos, consagra ao Senhor aquilo que é seu. Às vezes a gente vai fazer alguma coisa e a gente só pensa, irmão, eu sei que Deus é onisciente, sabe todas as coisas. A palavra de Deus fala que antes mesmo de nós falarmos, ele já sabe o que está na nossa, o que nós vamos falar, né? Antes da palavra chegar na nossa boca, ele já sabe. Mas o que eu preciso entender? Eu preciso colocar na mão de Deus. Você não tem seu filho? Ou, por exemplo, você está próximo de alguém, você não vê a pessoa tomando uma atitude? Você fica toda hora lá intrometendo. Às vezes a gente tem um conhecimento maior, você fica lá intrometendo. Não, você passa na rua e fica intrometendo na vida dos outros. Não, você não faz isso. Agora, se uma pessoa fala assim, ô, você pode me ajudar aqui? Olha, eu estou precisando de uma direção aqui. Ou você já passou por isso? Aí é diferente, irmão. Consagra, coloca, reconhece Deus como autor da sua vida, aquele que tem mudado os tempos e as horas, tem abençoado a nossa casa, aquilo que é nosso, cada situação. Meu irmão, em nome de Jesus, a bondade de Deus é algo incrível, a misericórdia dele é sobre nós. Então, o que eu vou fazer? Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Você está com algum plano aí de fazer alguma coisa? Coloca na presença de Deus. Pede uma direção melhor do Senhor. Às vezes eu fico ali pensando, pensando. Deus está vendo o que eu estou pensando. Ele sabe. Mas eu preciso me dirigir a Ele, conversar, estabelecer uma conversa. Deus é Pai Todo-Poderoso, que cuida da nossa vida e nos dá o livre-arbítrio. Presta atenção aqui comigo. Isaías, o texto base é esse, tá bom? Isaías 55, 8. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Já começa por aí. Irmão, ó, afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma Yahvé, o Senhor. Irmão, o que eu preciso entender? Que o que eu estou pensando não é o que Deus está pensando. Não é, não é, ou não é, ou é. O que eu preciso entender? E agora? Como é que eu vou descobrir? A gente já sabe disso, né? Ele nos revela pelo seu Espírito. Não subiu no nosso coração aquilo que Deus tem preparado para nós, não é isso? 2 Coríntios, 2 Coríntios 2,9, não é isso? Irmãos, em nome de Jesus, o que nós precisamos entender? Deus está cuidando da nossa vida. Ele está falando assim, ó, o meu pensamento não é o seu pensamento, é mais alto os pensamentos de Deus. Aí ele fala, ó, assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos
mais altos do que os vossos pensamentos, irmão. Em nome de Jesus, coloca na presença do Senhor aquilo que é seu, consagra. Por quê? Porque ele está falando que o meu pensamento não é o seu pensamento. Deus me dá uma ordem, Deus te dá uma ordem, certo? Vamos lá. Deus me dá uma ordem. Aí eu fico aqui com os meus pensamentos. Puxa vida, mas isso aí que Deus falou, eu não sei como é que eu vou cumprir isso aí, como é que eu vou fazer isso aí. Irmão, vai lá e faz a sua parte em nome de Jesus. O pensamento dele é alto. O que isso quer dizer? Se eu estou com um pensamento, meu pensamento está aqui na terra, certo? O pensamento dele está olhando lá de cima o que vai acontecer amanhã, o que vai acontecer depois da manhã, e assim vai. E depois e muito mais lá na frente. Então o que eu preciso entender? Que os pensamentos de Deus é maior que o meu e o seu. Eu vou ficar com o que ele tem. Se eu ficar pensando aqui com a minha mente humana, natural, diante das coisas, ô meu irmão, não tem resultado não. Consagra aí, coloca na presença dele aquilo que é seu e vai ter prosperidade. Ó, continua aqui, Eclesiastes 11, versículo 4, tá? Pra gente ir fechando o raciocínio. Ó, quem fica apenas olhando o vento jamais plantará. E quem para observando a paisagem a passagem das nuvens, nada colherá. Então vamos lá. Assim como não conhecem o caminho do vento, tampouco como o espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher, do mesmo modo não podes compreender as obras de Deus, o Criador. Tudo a obra de Deus, compreender a obra de Deus, o Criador de tudo que há. Logo, ao alvorecer, semeia a tua semente, e à tarde não repouses a mão, pois não sabe qual das tuas obras vai prosperar, se esta ou aquela, ou ambas serão boas. O que ele está falando para nós aqui? Irmão, já começa nisso aí, ó. Presta atenção. O que ele está falando? Que eu preciso fazer a minha parte, em nome de Jesus. Mas eu preciso colocar aquilo que é meu na presença de Deus. Ó só. Assim como perdão, irmãos, no Eclesiastes, estava lendo Isaías aqui. Ó, quem fica apenas olhando o vento, jamais plantará. E quem para observando a passagem das nuvens, nada colherá. Irmão, o que eu preciso fazer em nome de Jesus? Os pensamentos de Deus são grandes. Eu preciso continuar fazendo a minha parte. Eu não sei o que vai acontecer amanhã ou depois. O que ele falou? Ó, se eu planto, quem fica apenas olhando o vento, será que vai chover? E agora? Vamos plantar? Ixi, não tá ventando não, ó, vai secar tudo essa semente. Não, meu irmão, em nome de Jesus, confia, consagra ao Senhor, que os seus planos vão ser bem, consagra as suas obras ao Senhor, consagra todas as suas obras ao Senhor, e os teus planos serão bem-sucedidos, porque o pensamento de Deus é alto, eu não sei o pensamento de Deus, mas nós vamos buscar, e o Espírito nos revela, não é isso que nós aprendemos? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha parte. Ele falou, ó, quem fica olhando para o vento, jamais plantará. E quem para observando a passagem das nuvens, nada colherá. Irmão, ele está falando de obra manual, né? Colherá porque hoje em dia existem muitas coisas que são colheita manual. Vamos aqui ele está se referindo a coisas que são em grãos, né? Semente e tal. Irmão, presta atenção. Para de olhar o vento. Se vai chover ou se não vai chover, consagrou seus planos ao Senhor. Deus é fiel para nos dar vitória. Ele é bondoso, misericordioso para nos abençoar, para mudar a história, mudar a condição das coisas. E nós vamos viver a grandeza de Deus em nome de Jesus. Nós vamos viver a provisão de Deus em nome de Jesus. O que eu preciso fazer? Fazer a minha parte. Aí ele continua aqui, ó, olha só. Assim como não conhece, ó,
Assim como não conhece o caminho do vento, assim como não conhece o caminho do vento, isso quer dizer o quê? Eu consagrei aquilo que eu estou fazendo nas mãos do Senhor. Os pensamentos deles são mais altos. Então eu vou me reverenciar e tomar como referência a Deus. Então eu vou entrar ali debaixo da direção do Senhor. Irmão, você não sabe o caminho do vento. Hoje em dia, nos nossos dias atuais, tem lá a meteorologia que às vezes acerta, às vezes erra. No meio do caminho, uma tempestade que estava vindo para o lugar, aí fala assim, ó, tal tempestade está vindo para tal cidade, bababá e bababá. Isso coloca lá, não coloca? Porque eles viram lá meteorologicamente, lá usaram os aparelhos, identificaram que o vento está vindo e tal. Daqui a pouco fala assim, ó, a tempestade que vinha para a cidade X mudou o caminho e foi para a cidade Y. No meio do caminho, não sabe, irmão, qual que é o caminho do vento. Eu tenho que fazer as coisas confiando em Deus, assim como não conhece o caminho do vento. Tampouco como o espírito entra no corpo que se forma no ventre de uma mulher, do mesmo modo, não pode compreender as obras de Deus, o Criador. Compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que é Deus, é que criou tudo, todas as coisas. O que eu preciso fazer? Entender que eu dependo de um Deus todo-poderoso que me ama e te ama, mandou o Filho dele na cruz do Calvário para nos salvar e nos dar a vitória, e nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, e ele nos capacitou, dando o poder de ser filho. Então, ser filho. Então, escuta a direção de Deus. O que ele está falando para nós hoje? O pensamento dele é grande, para mim e para você, grande em todos os sentidos. Agora, o que eu preciso entender? Fazer a minha parte. Eu vou ficar olhando o vento? Será que vai chover? E agora? Ó, como é que ele fala aqui? Ó, quem fica apenas olhando o vento jamais plantará. Será que eu vou plantar aqui, mas será que vai dar certo? Eu vou para essa situação, e agora? Como é que eu faço? Não, vamos lá, em nome de Jesus. Consagrou a Deus? Então ele vai fazer que o plano seja bem sucedido. Consagrou, reconheceu ele como seu Senhor. Aí ele continua aqui, ó. Ó, aí não sabe como o espírito entra no ventre da mulher, do mesmo modo não pode compreender as obras de Deus, o Criador de tudo o que há. Irmão, em nome de Jesus, eu não posso compreender a obra de Deus, aquilo que Deus tem. O que eu vou fazer para nós nos dias de hoje? Nós temos a presença do Espírito Santo de Deus que é conosco em cada situação. O que eu estou fazendo? O que você está fazendo? Bora buscar a Deus em nome de Jesus, que o Espírito Santo vai nos revelar. A gente não leu ontem que o Espírito Santo nos revela? Aí o Paulo falou assim, ó, não sei o que estava esperando, mas o Espírito de cidade em cidade me revela. E às vezes ele fala que lá tem prisão. Não foi assim? Ó, agora, eis que ligado, ó, ligado, fica ligado em Deus, ó. Eis que ligado, tá em Atos 20:22, tá? Só dar uma voltada aqui que tá no mesmo assunto. Eis que agora, eis, eis que ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que há de me acontecer, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Irmão, o que eu tenho que fazer? Confiar em Deus. Por quê? Porque o vento, ó, o Espírito Santo falou, lá vai ter isso e aquilo, eu vou preparado. O que nós precisamos fazer? Consagrar. Os pensamentos de Deus são maiores que o nosso. Não fica no seu pensamento. Não fica, mas isso aqui, não fica. Aí ele fala aqui no versículo 6, Eclesiastes 11:6. Logo ao alvorecer, logo pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não repouses a mão, pois não sabe qual das tuas obras vai prosperar, se esta ou aquela, ou ambas serão boas. Irmão, o que ele está falando para mim e para você? Continua fazendo a sua parte. Ó, você colocou a semente de manhã, de tarde você vai lá e coloca de novo, planta de novo, vai fazer o que você tem que fazer. Ah, mas plantou ali, planta de novo que vai dar certo. Os pensamentos de Deus é grande.
Você não sabe, olha só, experiência própria. Plantei um galinho de uma árvore aqui frutífera. Aí eu peguei 3 galhos de uma árvore, né, da árvore original, e coloquei aqui, plantei. Irmão, dos 3 galhos, um só sobreviveu e está crescendo. Mas eu plantei 3. O que, que nós precisamos entender? Semeia, faz a sua parte, confia na bondade, na misericórdia de Deus. Os pensamentos do Senhor são maiores que o nosso. Nós não podemos entender, a não ser que nós busquemos a presença do Espírito Santo e ele vai nos revelando, ó, de glória em glória, conforme nós somos capazes de ir percebendo e entendendo. Não foi assim com Samuel? Ó, Samuel, vai lá que tem lá nos filhos de Jessé tem um rei. Ele falou na onde era, no lugar que era e que lá tinha alguém. Quando chegou lá, passou todo mundo, até que chegou no Davi. O que nós precisamos entender? Os pensamentos de Deus são maiores que o nosso. Continua aqui, Tiago. Agora prestar atenção. Vós, vós que aclamais hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá nos estabeleceremos por um ano. Negociaremos, obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida? Sois simplesmente como a neblina, que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, deveis afirmar: se o Senhor quiser, vivereis, faremos isto ou aquilo. Irmão, pegou a visão? Pegou aquilo que Deus tem para você? O que ele está falando? Que o pensamento dele é maior que o meu e o seu, não é? Os pensamentos de Deus são maiores que o nosso. Então, o que eu preciso entender? Vou fazer a minha parte, vou semear, vou colocar aqui, vou plantar. Eu não sei o que vai acontecer, porque o pensamento de Deus é grande, não é? Eu não sei, mas eu vou continuar. Como é que forma lá, como é que entra o Espírito? Não sei disso, não faço a menor ideia de como é que entra, qual é a ocasião, se é na concepção, se é no nascimento. Irmão, não sabe. Eu acho que é na concepção, não é verdade? Quando a gente fala com o bebezinho lá, ele chuta, né? Dá um movimentozinho lá, não é isso? Irmão, eu não sei. Você não sabe. O que nós precisamos fazer? Confiar em Deus. Aí o outro fala assim: não, vamos lá. É 2 assuntos, 2 situações. Uma tá falando para mim e para você, vai lá, planta, ó, não fica olhando para o vento, ó, não olha para lá, não olha para cá, semeia, você não sabe como que se forma. A outra situação, ó, você fala que vai lá, vai fazer, vai acontecer. O que ele está querendo trazer para mim e para você? Na própria palavra, equilíbrio. O que ele está dizendo? Pergunta para Deus. Ó, ele falou aqui, ó, quem fica apenas olhando o vento, jamais plantará. Não está falando para ir fazer. Aí no Tiago ele está falando para quê? Agora prestar atenção, vós que aclamai, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá estabeleceremos por um ano, negociaremos, obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que então que acontecerá amanhã, no dia de amanhã. Irmão, o que eu preciso entender com isso? O pensamento de Deus é maior que o meu. Eu preciso ficar com o que Deus tem. Eu preciso consagrar o que é meu. Por quê? Porque ele está falando, vai lá e semeia. Não fica parado, não. Mas ao mesmo tempo, ele está falando assim, ó, você está dizendo que vai, faz isso e faz aquilo. Você não sabe o que vai acontecer amanhã? O que nós precisamos entender? Irmão, dependa de Deus. Dependa da graça e da misericórdia do Senhor. Às vezes tem negócio, vamos lá, vida prática. Às vezes tem negócio que não deu certo ainda. Não é o tempo. Não chegou a ocasião certa, né? O tempo certo, né? Não é o tempo. Às vezes Deus vai fazer alguma coisa em ambas as situações. Então, o que nós precisamos entender? Aproveitar
as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho. Vai lá e planta. Ah, já é para fazer um ano? Não, peraí, pensa direitinho para você fazer uma mudança radical no que está acontecendo. Mas em tudo isso, o que eu quero trazer para nós? O pensamento de Deus é maior. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Confia na bondade e na misericórdia dele em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, em o nome de Jesus. Papai, eu clamo a Ti da Tua graça e da Tua presença. Eu clamo a Ti da Tua unção e da Tua misericórdia em nome de Jesus. Papai, vem com o Teu reino e a Tua justiça. Meu Deus, a nossa confiança está em Ti. Nós dependemos, meu Deus, da Tua mão e da Tua misericórdia em toda situação. Jesus, nós clamamos a Ti, reconhecemos o Senhor como nosso Deus, nosso Senhor e Salvador, pela Tua graça e a Tua misericórdia. Quebra o mal, a obra do inferno, nos dá sabedoria, Deus, e equilíbrio em cada situação. Jesus, que nós possamos, Pai, diante de cada situação, ter a coragem e a determinação que vem do Senhor diante de cada situação. Oh, meu Deus, uma hora nós nos dá a capacidade, meu Deus, de estarmos concentrados na Tua voz, Deus. Às vezes a gente fica olhando para o vento, fica olhando para a esquina, para a direita, para a esquerda, para o alto, para quem está em cima, para quem está embaixo. Nos dá, Deus, a capacidade de depender e entender que os Seus pensamentos são maiores que o nosso e aquilo que o Senhor tem para a nossa vida vai se cumprir em nome de Jesus. Eu peço a Ti, Senhor, alcança a cada um com a tua graça e o teu poder, alcança cada um com a tua mão e a tua misericórdia em nome de Jesus. Estende as tuas mãos, Jesus. Ô Senhor, o Senhor sabe o que vai acontecer amanhã, daqui a pouco. Nos dá a direção do Senhor em nome de Jesus em cada situação. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na sua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe.